Que a paz e a graça divina abençoem o dia de todos os que nos ouvem. Amém. É muito bom estar aqui de novo. Bom, imaginem a seguinte situação. Assinar um contrato de trabalho onde todas as regras são quebradas logo no primeiro dia. Nossa, um desastre total, né? Exatamente, um desastre. Mas, em vez de uma demissão sumária, o presidente da empresa decide pagar a multa do próprio bolso, promove o funcionário que falhou e ainda, insere uma cláusula garantindo que ele nunca mais poderá ser demitido. Caramba! Seria o emprego dos sonhos de qualquer um. Com certeza. E hoje, a nossa análise detalhada vai explorar um conceito teológico que defende que o Criador do Universo fez algo incrivelmente parecido com a humanidade. E que história fascinante a gente tem pela frente hoje. Demais. Nós vamos abrir as páginas do livro Teologia Sistemática, escrito pelo brilhante Luiz Berhoff. Um clássico absoluto. Sim, um clássico. E a missão de hoje é tentar desvendar um dos conceitos mais profundos, complexos e, honestamente, mais revolucionários de toda a teologia cristã, que é a Aliança da Graça. Uhum. E, sabe, à primeira vista soa como um daqueles termos densos que ficam restritos aos bancos das faculdades de teologia, né? Totalmente. Dá aquela impressão de ser algo super teórico e distante da nossa realidade. Mas o que precisamos estabelecer logo de cara é que debater essa aliança passa longe de ser um mero exercício acadêmico de teólogos debatendo, o sexo dos anjos. Aham, é bem mais prático que isso. Muito mais. Na verdade, para quem deseja entender a mecânica da fé cristã, essa é a chave mestra. É a estrutura fundamental, o esqueleto e o coração de toda a história da redenção. Uau, o esqueleto e o coração ao mesmo tempo. Exato. Porque sem compreender como essa aliança funciona, a leitura dos textos sagrados acaba virando uma colcha de retalho, sabe? Cheia de histórias fragmentadas que parecem não se conectar de jeito nenhum. Fica tudo meio solto, né? Fica. Mas o Berkhoff nos mostra que a aliança da graça é o próprio tecido que une a forma como Deus se relaciona com a humanidade após o momento da queda. Certo. Vamos desempacotar isso. Vamos lá. Para entendermos o que a Aliança da Graça realmente é e por que ela é tão revolucionária, a lógica nos obriga a olhar para o retrovisor. Entendeu o que veio antes. Exato. Entender o que ela substituiu. O autor faz um trabalho muito minucioso ao contrastar esse novo acordo com algo que ele chama de Aliança das Obras. Que é o ponto de partida de tudo, né? Isso. Então, o que havia de tão fundamental nesse primeiro arranjo que tornou o segundo necessário? Olha, o Berkhoff usa uma abordagem muito inteligente aqui. Antes de apontar as diferenças, ele traça os pontos de semelhança. Para mostrar que Deus não mudou de ideia do nada, certo? Exatamente. Certíssima observação, isso nos ajuda a ver a continuidade do caráter divino. Ele lembra que ambas as alianças têm o mesmo autor, o próprio Deus. Afinal, o ser humano jamais teria cacife ou autoridade para propor um tratado com o Criador. Faz todo sentido. Nós não estamos na posição de ditar os termos de nada. Nenhuma. Ambas possuem as mesmas partes contratantes, Deus e o homem. Ambas têm uma estrutura externa de condição e promessa, apontam para a vida eterna e compartilham o objetivo supremo de glorificar a Deus. Ou seja, o esqueleto legal é basicamente o mesmo. O esqueleto é o mesmo, mas o recheio desse esqueleto, as motivações e as posições das partes, aí a teologia ganha vida e as diferenças se tornam gritantes. É quase como comparar o dia e a noite, não é? Porque as condições mudam drasticamente. Totalmente. Na Aliança das Obras, o cenário é o Éden. Deus comparece ali estritamente no papel de Criador e Senhor absoluto. E a motivação para aquele contrato inicial era qual? Era simplesmente o amor e a bondade divinas transbordando na criação. O ser humano entra nesse acordo como uma criatura íntegra, perfeita, em um relacionamento totalmente harmonioso com Deus. Mas tinha uma pegadinha aí, né? Sempre tem um detalhe crucial. A continuidade dessa vida eterna dependia exclusivamente da obediência do próprio homem. E como Berkhoff aponta de forma bem cirúrgica, era a obediência de uma criatura mutável. Mutável no sentido de que podia falhar a qualquer momento. Exato. O homem tinha a capacidade de não pecar, mas não tinha a impossibilidade de pecar. O peso do universo inteiro
estava sobre ombros humanos e essa é uma fundação estruturalmente muito frágil. O que me faz pensar naquela analogia que eu mencionei no começo para tentar ilustrar esse peso. A do contrato de trabalho. Isso. A Aliança das Obras soa exatamente como um contrato de trabalho extremamente rigoroso. Aquele cenário onde o funcionário é contratado, no auge da sua capacidade, recebe a melhor sala, todas as ferramentas de ponta. O pacote completo de benefícios. Exato. Mas a cláusula de rescisão é implacável, tipo, um único erro, um único desvio de conduta e o emprego está perdido para sempre, sem direito a recurso. É uma pressão absurda. E, historicamente, a gente sabe que esse erro aconteceu, né? O contrato foi quebrado. O que nos leva à Aliança da Graça, que me parece funcionar sob uma lógica completamente diferente. Uma mudança de paradigma total. Pois é. Se a primeira era um contrato de trabalho, a segunda se assemelha muito mais a um processo de adoção. Não é baseado na produtividade impecável do adotado, mas no amor incondicional do pai. Que analogia linda. E o mais impressionante, esse processo de adoção é garantido, assinado e pago por um fiador, que assume toda a responsabilidade pela criança que, no fim das contas, não tem absolutamente nada a oferecer. Olha, essa transição entre o funcionário sob constante escrutínio e o filho adotado captura perfeitamente a essência da mudança legal e afetiva que o autor descreve. Fica mais fácil de visualizar, né? Muito mais. Porque na Aliança da Graça, Deus não se revela apenas como o Criador que exige perfeição, mas como um Redentor e um Pai misericordioso que lida com o nosso fracasso. A motivação muda de figura. De catástrofe absoluta. O homem já não comparece como a criatura íntegra. Ele chega todo quebrado. Exatamente. Ele entra na sala de negociação como um pecador falido. Alguém que perverteu os caminhos e não tem mais nenhum recurso para se sustentar perante a justiça divina. É uma falência múltipla de todas as virtudes. Isso. Por isso, a genialidade dessa nova aliança é que ela retira o peso dos ombros mutáveis do homem e a repousa na obediência absoluta, perfeita e imutável de Cristo. Mas, se a Aliança da Graça funciona como esse processo de adoção blindado, garantido por um fiador que nunca falha, isso cria um nó, lógico, imediato na nossa cabeça. Qual seria o nó? Quem exatamente está no papel dessa criança adotada? Essa é a pergunta de $1 milhão na teologia. Pois é. Com quem Deus assinou esse novo contrato? Porque se o fiador não falha de jeito nenhum, todo mundo que está nesse contrato tem que acabar bem, certo? A lógica é inegável. E a fonte mostra que definir quem é essa segunda parte gerou um debate gigantesco ao longo dos séculos. E que debate, viu? O Berkhoff dedica um espaço considerável a essa questão porque ela define toda a aplicação prática da salvação. Porque a primeira parte é óbvia, né? Sim, Deus é, de forma inquestionável, a primeira parte. É Ele quem toma a iniciativa soberana e dita todos os termos. Mas definir a segunda parte exige uma precisão teológica extrema. E os teólogos do passado diziam? A fonte cita que alguns teólogos reformados tentavam simplificar as coisas, dizendo que a aliança foi feita com o pecador. Mas isso soa meio vago, não? Vago ao extremo. Dizer que o contrato é com o pecador não sugere nenhuma limitação. E se olharmos para a história bíblica, fica bem claro que a humanidade caída, de forma geral e indiscriminada, não foi incluída nesse acordo de forma automática. A própria narrativa mostra um afunilamento claro. A história não avança com todos os povos da Terra vivendo sobre as promessas. O foco vai se estreitando cada vez mais. A progressão histórica é inegável, né? Quando a narrativa chega lá em Abraão, vemos Deus limitando formalmente a aliança a ele e à sua descendência. O que gerou outra linha de pensamento, eu imagino. Sim, isso levou um outro grupo de teólogos a afirmar que a aliança foi feita com Abraão e sua semente, ou, em termos mais contemporâneos, os crentes e seus filhos. Tá, isso já delimita melhor. Delimita, mas contudo a grande maioria dos pensadores de peso
citados na fonte. Nomes como quem, por exemplo? Nomes fortíssimos como o Liviano, o Bavinck, o Dr. Voss e o próprio Berkhoff. Eles argumentam que essa visão ainda foca muito na superfície da coisa. Fica muito no externo. Exato. Para eles, indo lá na raiz do acordo feito na eternidade, a aliança foi estabelecida fundamentalmente com os eleitos, ou seja, com o pecador que foi eleito em Cristo. Pera, aqui eu preciso fazer o papel de quem está tentando conciliar a teoria com a vida real. Porque, assim, isso soa muito bonito no papel. Mas na prática a teoria é outra, né? Exatamente, gera um atrito enorme com a realidade prática. Se a aliança é assinada estritamente com os eleitos, como nós explicamos o fato histórico, empírico e supervisível de que essa aliança é perpetuada em gerações inteiras de famílias? É a grande questão pastoral. Porque a gente vê, ao longo de toda a história, famílias inteiras participando dos ritos da aliança, recebendo sacramentos, frequentando as comunidades de fé religiosamente, mas muitas dessas pessoas crescem e acabam não demonstrando fé alguma. É doloroso, mas é real. A vida delas não reflete adoção nenhuma. Então, se a aliança não pode falhar, como o Berkhoff lida com o fato de que pessoas que teoricamente estão dentro da aliança parecem se perder no caminho? Olha, essa tensão que acaba de ser levantada foi o que tirou o sono de muitos teólogos sérios ao longo da história. Eu imagino. É um paradoxo e tanto. Eles não podiam ignorar a realidade visível das comunidades de fé. Então, para resolver esse dilema e manter a integridade da promessa de Deus intacta, eles desenvolveram o que o Berkhoff chama de a ideia orgânica da aliança. Ideia orgânica. Sim, é um conceito brilhante. Eles passaram a entender que a aliança funciona em duas camadas, simultaneamente. Duas camadas. Quais são? Um aspecto externo, que é histórico e administrável, e um aspecto interno, que é espiritual e essencial. Para facilitar a compreensão, a gente pode imaginar uma grande árvore frutífera. Certo. Eu gosto bastante de imagens visuais. Como essa árvore funciona na prática? Pense na árvore inteira como a administração externa da aliança. Ela engloba os troncos, os galhos, as folhas. Tudo isso recebe a chuva, o sol, os cuidados do agricultor. Todo mundo que está na igreja, basicamente. Isso. Historicamente, essa árvore abrange os crentes e sua semente. É o limite prático. Todas as pessoas nessa comunidade visível ouvem o evangelho, recebem os sacramentos, participam ativamente da vida comunitária. Elas estão na esfera da aliança. Elas estão de fato na esfera. Mas, preste atenção, a seiva vital, aquela força regeneradora que flui por dentro da árvore e que é única responsável por fazer um galho produzir o fruto real da salvação, essa seiva só atinge de forma eficaz os galhos que representam os eleitos. Nossa. Então, o arranjo externo é amplo por uma questão de administração terrena, a visibilidade da coisa. Mas a essência do contrato só se cumpre onde há verdadeira vida fluindo por dentro. A citação do Dr. Voss na fonte é espetacular nesse sentido. Ele diz que o recebimento das bênçãos eternas nunca é mais extensivo do que a eleição. Faz sentido. Senão a conta não fecha. E porque isso é vital, porque se a aliança inteira em sua essência salvífica fosse feita com absolutamente todos os membros externos e alguns desses membros terminassem perdidos, a conclusão seria terrível. Uma conclusão lógica e aterrorizante. A promessa de Deus teria falhado. A aliança da graça teria se tornado tão dependente da inconstância humana quanto a velha aliança das obras. O que destruiria todo o propósito de ser uma aliança da graça. Exatamente. Portanto, a certeza inabalável desse acordo repousa no fato de que a fidelidade de Deus opera de forma invencível na vida dos eleitos, garantindo que a promessa se cumpra até o fim. Bom, se estamos falando de uma promessa que não pode falhar para os eleitos, a curiosidade natural de quem nos escuta é saber o que exatamente está escrito nesse contrato, certo? Com certeza. O que é que foi prometido, afinal? Quais são as cláusulas desse acordo? O que compõe o conteúdo da aliança? Porque a fonte destaca uma promessa central, tipo uma frase bem curta que atravessa os milênios e parece resumir absolutamente todo o pacote divino.
Essa promessa sumária é o coração pulsante da Bíblia inteira. Ela ecoa desde Gênesis 17 até as últimas páginas do Apocalipse. E a frase é: serei o teu Deus e tu serás o meu povo. É lindo e assustadoramente simples. O Berkhof argumenta que essa única frase é como um arquivo compactado, sabe? Um arquivo que contém todas as outras promessas do universo. Como se a gente descompactasse e saísse uma infinidade de coisas dali de dentro. Isso. Quando Deus diz serei o teu Deus, ele está oferecendo a si mesmo. Isso engloba bênçãos temporais para a vida diária, a justificação legal que apaga as culpas de vez. A adoção real, como filhos imaginam? Sim, a adoção, a doação do próprio Espírito Santo para aplicar a redenção no nosso dia a dia, culminando, por fim, na promessa inquebrável da vida eterna e da glorificação final. Ou seja, não é apenas um perdão judicial onde o juiz bate o martelo e manda você embora. De jeito nenhum. É a restauração completa e absoluta da comunhão. Mas, diante de uma promessa monumental dessas, um pacote de graça tão absurdo, como fica a resposta do ser humano? Porque um contrato exige algum tipo de interação das duas partes, né? Com certeza exige. A fonte descreve a resposta humana através de figuras de profunda intimidade. O texto não usa a linguagem fria de um tribunal, mas a linguagem de um noivo e uma noiva, de um pai e seus filhos. É uma linguagem bem relacional. Muito. Isso implica que a resposta esperada de quem nos ouve não é uma conformidade robótica ou seguir um manual de regras, mas um amor verdadeiro, lealdade e consagração. Uma resposta de coração. O ser humano deve responder a essa promessa de justificação com a fé salvadora em Jesus Cristo e com uma vida de obediência sincera. E é exatamente ao chegarmos na exigência dessa resposta que esbarramos na característica mais fascinante e mais debatida do texto do Berkhof. O grande paradoxo. Isso. Se o homem precisa responder com fé e obediência, essa aliança é, no fim das contas, condicional ou incondicional? O que é fascinante aqui é que a beleza da análise do Berkhof reside justamente na recusa dele em dar uma daquelas respostas fáceis de uma linha só, sabe? Ele não facilita pra gente. Não mesmo. Ele argumenta que a resposta depende inteiramente do ponto de vista. Vamos olhar primeiro pelo ângulo incondicional. Certo, vamos lá. A aliança é estritamente incondicional no sentido de mérito. Não existe absolutamente nada que o ser humano possa fazer, nenhuma virtude que possa cultivar por conta própria que funcione como moeda de troca para comprar as bênçãos de Deus. Então eu não posso apresentar meu currículo moral para Deus. De jeito nenhum. O arrependimento e a fé não são pagamentos que você faz no balcão celestial. E o argumento vai mais fundo. Deus sequer espera que o ser humano caído consiga gerar essa fé usando suas próprias forças arruinadas. Para os eleitos, a própria condição exigida, que é a fé, é um presente, é um dom providenciado e implantado pelo próprio Deus. Mas espera, pausa dramática. Se Deus exige a fé, mas é Ele mesmo quem fornece a fé que está exigindo, como isso funciona na prática? Psicologicamente e espiritualmente? É uma sinuca de bico, né? Total. Isso não transforma as pessoas em marionetes, tipo robôs programados para acreditar sem vontade própria? Essa é a dúvida clássica de todo mundo que estuda o assunto. E a resposta está na forma gentil e poderosa como a graça opera. Como assim? O que ocorre na regeneração é uma mudança nas disposições mais profundas do coração humano. Ele troca a lente com a qual a gente enxerga o mundo. Exato. Deus ilumina a mente e transforma os desejos, de modo que a pessoa, agora vendo a beleza e a verdade de Cristo de forma clara, ela escolhe acreditar de forma totalmente voluntária e alegre. Ninguém é arrastado chorando e chutando para o céu. Ah, entendi. É uma escolha real, mas possibilitada por essa iluminação prévia. A fé é a conditio sine qua non, a condição sem a qual não há justificação, mas ela funciona como uma mão vazia que se estende para receber um presente, não como uma obra que merece alguma recompensa. Maravilhoso. Mas ao outro lado da moeda, certo? Porque, pelo que entendi, o Berkhof não descarta a palavra condicional de jeito nenhum. De forma alguma. Há um sentido prático e vital em que a aliança é supercondicional. E qual seria esse sentido prático?
O ingresso consciente nessa relação, o desfrute diário e experimental da paz com Deus, a vivência rica dessa comunhão, tudo isso depende do exercício real e ativo da fé no dia a dia. A fé precisa ser vivida, não só teorizada. Exato. Quem não exerce a fé ativamente, quem ignora os caminhos de Deus na rotina, não desfruta conscientemente da vida pactual. Fica como se fosse um órfão rico vivendo como um mendigo. A Bíblia está repleta de advertências sobre isso, né? Para aqueles que se recusam a andar no caminho estabelecido. É uma relação dinâmica, muito viva, que requer um engajamento constante da nossa parte. É o que chamamos de irresponsabilidade humana. E, para simplificarmos isso e trazermos para a realidade de quem nos ouve, a dinâmica dessa aliança não é um encontro no meio do caminho. Não é um acordo de meio a meio. Não. Não é um acordo onde Deus estende a ponte até a metade do abismo e diz: olha, agora você precisa se esforçar, dar o seu jeito e pular o resto. Deus nos livre se fosse assim. Ninguém chegaria do outro lado. Pois é. O que a fonte revela é que Deus constrói a ponte inteira. Ele desce todo o caminho. Ele estabelece aliança, decreta quem será salvo, cumpre as exigências legais que nós mesmos quebramos lá na aliança das obras e, como se não bastasse esse feito cósmico absurdo, Tem mais. ele ainda trabalha internamente no nosso coração para que a gente deseje e consiga caminhar por essa ponte. É o pacote completo da graça. O que, inevitavelmente, nos leva a perguntar: como é legalmente possível que Deus faça a nossa parte do acordo sem corromper sua própria justiça? Chegamos no ponto nevrálgico. Porque isso puxa o nosso foco diretamente para o lugar de Cristo na história, que é apresentado o tempo todo como mediador. Sim, chegamos ao ponto de virada de todo o sistema teológico. Tudo o que discutimos até os minutos de agora desmoronaria se não fosse a figura central de Cristo operando como mediador. A base de tudo. A fundação. E a fonte mergulha muito fundo no termo grego mesites para explicar a magnitude colossal desse papel. E eu confesso que, a palavra mediador no nosso vocabulário moderno carrega um peso um pouco superficial. Fica parecendo o mediador de conflito de trânsito. Isso. Quando ouvimos mediador, imaginamos um árbitro neutro sentado na cabeceira de uma mesa de reuniões, tentando acalmar os ânimos de dois sócios que estão brigando. Calma, gente, vamos conversar. Exato, pedindo que ambos cedam um pouco para chegarem a um acordo pacífico. Mas o Berkhof deixa bem claro que medicits no Novo Testamento não tem nada a ver com isso, não é? Nada a ver. Na linguagem grega clássica antiga, um mediador até poderia ser apenas esse árbitro passivo que tenta buscar um consenso. Mas quando o Novo Testamento apropria esse termo para Cristo, o conceito é elevado a uma potência infinita. Como assim? Cristo não é alguém que fica no meio do campo pedindo paz. Ele atua como um plenipotenciário. Plenipotenciário, uma palavra forte. Forte e vital. Isso significa que ele é revestido de plenos e absolutos poderes reais para fazer, executar e pagar tudo o que for necessário para estabelecer essa paz de forma definitiva. Porque Deus não tem como ceder, né? Deus não cede 1 milímetro na sua justiça perfeita e o homem não tem como ceder simplesmente porque não tem nada a oferecer. A conta está zerada. Então o mediador precisa resolver o problema dos dois lados. Exatamente. O mediador precisa realizar uma obra dupla e formidável para resolver o impasse de forma cabal. Uma obra que atua em duas frentes distintas, uma no tribunal legal de Deus e outra no coração moral do ser humano. Como ele resolve o lado do tribunal? Porque a dívida ali é impagável. O lado legal é resolvido através de um conceito associado à palavra grega égios, que significa fiador. Égios, fiador. Isso. Essa é a esfera legal e objetiva da salvação. Pensem em um fiador em um contrato financeiro tipo astronômico. Certo. Se o devedor quebra, o fiador não vai até o banco pedir desculpas ou tentar convencer o gerente com palavras bonitas a esquecer a dívida. O gerente ia rir da cara dele.
Com certeza. O fiador de verdade tira o dinheiro do próprio bolso e zera a conta. E é isso que Cristo faz. Ele toma sobre si a culpa acumulada pelos pecados do seu povo. Ele assume a bronca inteira. Inteira. Ele lida com o desprazer sagrado de Deus, não com argumentos de persuasão ou retórica, mas absorvendo na própria carne a penalidade exigida e satisfazendo a justiça milimetricamente na cruz. Uau! Então, ele quita aquela dívida deixada pela quebra da aliança das obras. Isso. A equação legal é totalmente resolvida. A conta fecha. Mas isso significa que o tribunal declara o réu livre, a porta da prisão se abre, a dívida sumiu, só que o réu continua sendo a mesma pessoa, falha e corrompida, certo? O problema da natureza humana, sim. E é aí que entra a segunda frente de trabalho do mediador. Perfeito, você pegou a essência. Se a obra fosse apenas legal lá no tribunal, o homem continuaria com o coração corrompido, alheio a Deus, não ia querer voltar para a casa do pai. Ele ia sair da prisão e cometer o crime de novo. Exatamente. É por isso que o mediador atua também na esfera moral e subjetiva, conectada a uma outra palavra grega fascinante, prosagoge. Prosagoge, que significa o quê? Significa acesso. Cristo não apenas abre a porta do tribunal com um documento de absolvição na mão. Ele caminha até o réu, entra na vida dele e transforma quem ele é de dentro para fora. Ele muda a disposição da pessoa. Ele revela a verdade àquela mente obscurecida, convence do pecado, capacita a pessoa a receber a salvação através do Espírito Santo e vai além. Ele continua agindo no dia a dia. Sim, ele dirige os passos diários, sustenta nas quedas inevitáveis e transforma o caráter de forma contínua. O mediador atua na direção de Deus, pagando a dívida intransigível lá no Égios, e atua na direção do homem através da prosagoge, ressuscitando o coração morto. Caramba! É uma cobertura absurdamente completa, né? Se a gente se afastar um pouco e olhar para o panorama geral, para a grande narrativa que vai do comecinho de Gênesis até o fim do Apocalipse, a genialidade de entender essa aliança se revela. É como ver o quebra-cabeça inteiro montado. O Berkhof, ele combate de forma muito firme, né, aquela ideia popular de que o pessoal lá do Velho Testamento era salvo por obras ou ritos, sacrifícios de animais, e que nós, sortudos do Novo Testamento, somos salvos pela graça. Nossa, essa ideia é super comum e super equivocada. Muito. Mas ele demonstra a profunda e inquebrável unidade da aliança da graça ao longo de todas as eras, né? As roupas externas mudaram, os rituais evoluíram, deixaram de existir alguns, mas o cerne sempre foi o mesmo. A salvação repousa única e exclusivamente na fidelidade inabalável de Deus, não na nossa inconstância. E a consequência prática de entender isso, para quem está ouvindo a gente agora, deve ser um alívio imenso. É libertador. Libertador para a saúde mental e espiritual de qualquer pessoa. Sabe? Quando compreendemos que o fiador já resolveu a aceitação legal no tribunal divino e está ativamente providenciando o suporte moral para o nosso crescimento hoje, a vivência da fé deixa de ser um peso. Deixa de ser aquela roda de hamster geradora de ansiedade, né? Onde a pessoa tenta provar o próprio valor todos os santos dias. Exato. Ela passa a ser uma jornada baseada em profunda gratidão e num descanso real. Isso oferece uma âncora de segurança muito firme no meio das nossas oscilações de humor, das nossas falhas e das tempestades da vida diária. É uma mudança de paradigma que, sinceramente, altera tudo. Bom, para encerrarmos, o texto traz uma última reflexão que eu acho simplesmente brilhante, onde o Berkhof compara essa aliança a um testamento. Uma herança de família, né? Isso mesmo. Ele explica que, em um testamento, as bênçãos e as posses de uma família só são liberadas e tornam-se eficazes após a morte do testador. Que no caso dessa aliança é o próprio Cristo. Exatamente. As Escrituras nos dão o título surpreendente de co-herdeiros com Cristo. E pensa nisso, ele é o herdeiro legítimo de toda a glória do Pai. E por meio dessa aliança da graça, ele decide por pura vontade compartilhar essa herança infinita conosco. É muita graça. Muita. Então eu deixo um pensamento bem provocativo para quem nos escuta matutar ao longo do dia hoje.
Se a aliança que rege a sua vida não é um contrato de produtividade onde você pode ser demitido, mas sim uma herança familiar. Aham. E se você já foi legalmente declarado co-herdeiro junto com o mediador perfeito, como isso deveria mudar a forma como você encara os seus medos? Uma boa pergunta para se fazer. Como isso muda a forma de encarar os desafios profissionais ou até aquela luta interna contra uma falha pessoal que parece não ter fim? Muda a perspectiva da batalha. Muda tudo. A verdade que salta aos olhos nesse nosso estudo é que nós não estamos mais exaustos no campo de batalha tentando conquistar uma medalha que está condicionada ao nosso desempenho impecável. Graças a Deus por isso. Nós já estamos caminhando, às vezes mancando, é verdade, mas amparados. Estamos caminhando para tomar posse definitiva de uma herança que um fiador perfeito já conquistou. E ele assinou isso em nosso nome, com o próprio sangue. Olha, essa é a vasta e gloriosa diferença entre viver sob o terror de quebrar as obras e viver sob a segurança pacífica da graça operante, uma paz que excede todo entendimento. Sem dúvida alguma. Bom, para quem gostou desta análise de hoje, temos uma ótima notícia. Informamos que teremos um novo episódio focado nesse mesmo livro em breve. Continuaremos a explorar essas ricas dimensões teológicas para entender ainda mais a base da nossa fé. Eu já estou ansiosa para o próximo. Muito obrigada pela companhia de todos. Nós que agradecemos. Deus abençoe todos os ouvintes.